me lembro ter sido contactada pelo meu amigo queridíssimo Leandro Ruschel, falando, olha, tá indo um pessoal aí, uns meninos aí do Rio Grande do Sul, meus amigos e tal, e eles querem entrevistar alguns políticos, algumas pessoas, e eu gostaria que eles te entrevistassem também, você pode recebê-los e tal. Falei, claro, e aí chegaram lá em Brasília, né, o Lucas Ferrugem e o Felipe Valerim, e tinha o Henrique Viana que ficou lá no Rio Grande do Sul, dando o suporte para eles. Certo. E aí eles chegaram ali com alguns nomes para entrevistar, uns 4 ou 5 ali que eles que eles tinham pensado em entrevistar, Jair Bolsonaro, alguns nomes. E queriam me entrevistar, e o Miguel Najib também, sobre Escola Sem Partido na época. E aí eu vivia lá dentro do Congresso, era uma ativista, né, que estava sempre ali no Congresso, e levei para eles entrevistar o Jair Bolsonaro, entrevistar o Eduardo, e fui apresentando outras pessoas para eles queriam entrevistar o Caiado. Certo. E aí eu fui fazendo as pontes. Sei que no final eles acabaram entrevistando umas 30 pessoas. Pois é. Foi muito bacana. Foi crescendo, mas tem muitas histórias de bastidores, Não, né? tem muita história, né? Então, por exemplo, uma delas que eu acho fantástico, eu estava indo aos Estados Unidos visitar o professor Olavo. E às vésperas da minha viagem, eu me lembro que eu vi o Lucas e o Felipe falando com o Henrique, né? E falando assim, pô, Henrique, aqueles R$200 ainda não caíram na conta. A gente tem um monte de entrevista para fazer, mas a gente não tem mais como ficar aqui, porque não dá para pagar hotel. Acabou o dinheiro. Pedindo R$200, né? E aí eu peguei e falei assim para eles, vocês podem ficar na minha casa, não tem problema, né? Podem ficar em casa, eu estou viajando, estou indo ver o professor Olavo, mas vocês podem ficar. Se conheciam há quanto tempo? Tinha uma semana que eles estavam lá, mais ou menos. E o mais engraçado é que eu estava nesse ritmo de receber muitos ativistas na minha casa. Né? Vou até contar aqui, o Alan tinha ficado da minha casa, tinha ido para acampar em Brasília comigo e ficou lá na minha casa e comeu todos os meus chocolates e tomou as cervejas dos meus filhos, entendeu? Aí eu me lembro que os meus filhos falaram, pô, mãe, a casa é sua, a gente entende, a gente respeita, mas você não acha que você está recebendo muito maluco aqui, não? Será que não era bom dar um tempinho, não ficar recebendo esses malucos aí e tal, né? Aí eu falei, acho que vocês têm razão, eu vou dar um tempo, parar de receber aí os militantes, os ativistas, né, a nossa casa, vamos preservar, né? Aí assim, 48 horas depois eu chego com meus filhos, gente, é o seguinte, eu sei que eu falei que não ia receber, mas tem uns meninos aí da Brasil Paralelo, eu não posso deixar os meninos na rua, sem dinheiro. Aí o Samuel, meu filho, falou, não, mãe, mas eu apresentei, não, mas esses aí tudo bem, esses aí, né? Passou no filme. Esses aí. Falei, não vão tomar sua cerveja, pode deixar. E aí, até eu viajei e o Samuel ainda ficou fazendo sala para eles, ajudando. Essa parte que eu achei legal. A Bia tinha que viajar. Isso. E aí eles me contando, né, outro dia, no início, não. Aí ele ia viajar, o que a gente ia fazer? A gente não tinha dinheiro para ir pro hotel. E aí alguém teve que ser o cara de pau de ir lá falar, sabe, Bia, a gente pode ficar aqui com ela indo embora e a gente ficando na casa dela e deu tudo certo. Deu tudo certo, os meninos deram maior força, gostaram pra caramba do Henrique, do Felipe, do Lucas, né, que estavam lá. Foi tudo ótimo. A gente, sabe, foi aquela coisa assim de enxergar a seriedade do propósito deles, né? Não que o Alan não tivesse, tá, gente? Alan, aí, se você estiver vendo, você sabe que você mora no meu coração e eu sempre estive com você no Terça Livre desde o início. Agora que você tomou a cerveja dos meninos e comeu meu chocolate você fez, tá? Essa conta aí. Mas Mas não fumou cigarro? Não. Fumava os dele, né? Sem parar. Mas assim, então foi tudo muito incrível. E teve uma história, só aproveitar aqui para contar essa história também, que começou a surgir, os meninos começaram a ficar, o Brasil Paralelo começou a crescer, bem no comecinho, e surgiu uma história de que eles eram de esquerda, porque ocupavam um escritório de um pessoal do PT no Rio Grande do Sul, foram investigar, né? E aí começou a história de onde vem o dinheiro do Brasil Paralelo? Isso até hoje. De onde vem o Brasil Paralelo? Quem são? Quem está por trás? O que fazem? Aquelas coisas, né? Aí eu gravei um vídeo. Falei,
quem está por trás da Brasil Paralelo? Vou contar tudo e tal, né? E aí eu contei a história real, né? Que quem estava por trás eram eles mesmos, lutando, uns meninos que estavam investindo, tinham largado seus empregos, estavam investindo os recursos, parcos recursos que tinham naquilo e tal. O vídeo explodiu, estourou, foi muito bacana. Legal. E a história real foi contada, acabou com essa fofoca, né? A Bia comentou, né, que foi ajudando a chegar em outros entrevistados, né? Isso. Mais de 30 entrevistados. Quem é assinante, imagino que você está aqui assistindo a gente, já seja assinante. Se não for, vire agora. O legal é que você tem o documentário e tem depois as entrevistas completas de cada um dos entrevistados. Então, geralmente você vai ver um corte ali de um outro, né, no documentário, e você tem depois um material completo de cada um. Eu estava dando uma olhada aqui nesses Mendonça Filho, né? que era o ministro da Educação na época. Uhum. Levei os meninos lá no Mendonça Filho, que eu tinha conhecido no Congresso. Foi muita gente. Eles tinham, sério, eles chegaram com uma listinha de uns 4, entrevistaram uns 30. Exato, que era o que muito tinha legal. de referência da direita em 2016. Né? Então, ó, o Jean Turco está aqui também, nosso amigo Adriano Jean Turco. Quem mais que eu posso falar que está aqui? O Jair Bolsonaro. O capitão Olavo... Ah, não, eu estava falando do Olavo de Carvalho, também está aqui nessa lista. Mas teve o capitão Olavo, que era até um discípulo do professor Olavo, mas ele era capitão especialista em segurança e ele contou muita coisa legal sobre segurança para ele. Se você ainda não explorou, aproveita, volte lá na primeira produção da BP e veja os detalhes, né? E pode explorar essas entrevistas também, que são muito boas. Tem aqui o Ruschel, que já foi citado. Quem mais? O Miguel Najib, falando sobre escola sem partido. E aí tem um pessoal que hoje a gente vai olhar e vai até achar engraçado. Sabe quem tá aqui, gente? Joyce Hasselman. Menino. Essa não época, fui eu que levei, não. Em 2016 era Abafa o caso, mas essa não fui eu que levei. É interessante também fazer essa escavação histórica aqui.